No ar, aqui na Rádio FT, ABC Entrevista. Apresentação, André Vieira Coelho. A você, amigo ligado na Rádio FT em todo o Brasil, um grande abraço. Estamos chegando com mais uma edição do ABC Entrevista, aqui em radioft.com.br e também no nosso canal no YouTube, Rádio Futebol Total. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, para que você receba as notificações sempre das transmissões, seja da Libertadores, seja dos principais campeonatos do Brasil e do mundo, aqui na Rádio FT, toda semana. Muito bem, olha, se o primeiro convidado que eu tive lá atrás, há um mês e meio, que foi o nosso Paulo Calçade, que esteve aqui no programa, que foi um baita entrevista, diga-se de passagem, a de hoje, rapaz, eu vou dizer um negócio para vocês. Há 3 meses atrás, nós fizemos uma entrevista com ele para o Bandeira Quadriculada. Se vocês não conseguiram ver, está no canal, seja aqui pelo sininho aqui em cima, ou então, se vocês procurarem na entrevista, vocês vão procurar lá no nosso canal do YouTube. Ele que tem 57 anos de idade, nasceu no dia 29 de julho de 1963, começou na Rádio Araguaia, depois também na RBC, ainda no rádio esteve na Jovem Pan como narrador da Fórmula 1, na televisão iniciou como repórter da TV Serra Dourada de Goiânia, afiliada do SBT, depois se transferiu para a Manchete e em 93 fez a sua primeira temporada da Fórmula Indy na emissora. Na TV Bandeirantes, narrou futebol, Fórmula Truck, a Indy, também trabalhou na SBT em 95, onde narrou as corridas da Indy, quando teve também a função da kart, em função da IRL, também até a temporada de 2000, narrou a Copa do Brasil de 95 até 2000, também narrou a Cup Car na Rede TV em 2004, chegou na Bandeirantes em 2006, também passou pela PSN em 2000 e 2002, onde morou com a família nos Estados Unidos, narrou mais de 200 provas da Indy, além também das Olimpíadas de 96 pelo SBT. Narrou as Copas do Mundo, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, 98 pelo SBT, 2006 pelo Band Esportes, 2010 e 2014 pela Rede Bandeirantes, sendo esta última como narrador titular dos jogos da Seleção Brasileira e em outras partidas como a final entre Alemanha e Argentina. Em 10 de setembro deste ano, ele deixou o Fox Sports e acertou seu retorno definitivo ao SBT após 20 anos para ser o principal narrador das transmissões da Libertadores da América. Antes ele havia narrado a final do Campeonato Carioca em julho, ao convite da emissora. Ele, Theo José! Tudo bem, Theo? Um grande abraço para você. Abraço para você, André. Abraço para o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando. É um grande prazer realmente falar com você aqui. E vamos juntos aí, a gente tem muita coisa para a gente conversar. Primeira vez que eu estou vendo o Theo pessoalmente, Brasil. Vocês não têm noção do que é a honra de conhecer esse cara. E é engraçado, né, Theo? Porque no Bandeira Quadriculada, lá em março, onde estava eu e o César Augusto, aliás, mandar um grande abraço para ele, no programa a gente falou de algumas coisas, estava aquele momento de início de pandemia, estava no apartamento lá no Rio, né? Toda aquela situação toda, né? E aí eu perguntei para você na entrevista, né? Sobre o seu futuro. Aí você chegou a falar assim, né? Eu acredito que tenho mais uns 2 anos e pouco de carreira, não devo me alongar muito. O que mudou tanto na sua vida em 7 meses? O que aconteceu? O SBT, né? O SBT foi a grande mudança, porque eu digo, não estou jogando confete, não estou sendo demagogo, mas eu digo sempre, a volta para o SBT para mim foi um presente de Deus. Então, é uma casa que eu gosto muito, é um evento muito grande, a Libertadores da América, há um clima dentro da emissora muito positivo em termos de novos eventos esportivos, então mudou tudo. Eu me sinto muito motivado, a motivação ela voltou a estar no nível máximo. Voltei para São Paulo, uma cidade que eu gosto muito, talvez a segunda cidade que eu mais gosto no Brasil, perdendo só para a minha Goiânia.
Então, adoro São Paulo, adoro o clima de São Paulo, adoro o espírito de trabalho de São Paulo. Tenho muitos amigos aqui em São Paulo. Então, isso tudo me motivou bastante. Então, você falar, você pensa daqui a 2 anos em encerrar a carreira, já não penso mais. Eu acho que houve um reabastecimento com essa mudança toda. Não que eu estivesse insatisfeito onde eu estava muito satisfeito no Fox Sports. Mas o SBT é um caso à parte. Eu diria para você que o SBT é um caso de amor. Então as coisas mudaram bastante. Agora, tem uma coisa, vamos lá, vamos primeiro para a primeira parte, né? Quando você narrou o Campeonato Carioca, agora, recentemente. Como que você ficou sabendo de tudo, desde o convite, toda a situação, até você poder fazer a primeira transmissão no SBT, que naquela oportunidade teve o Carlos Alberto, né? Na oportunidade. Como é que foi tudo aquilo? Bom, na verdade, a primeira informação que eu tive sobre aquilo, ela partiu da imprensa. Eu estava em 10 dias de férias em Goiânia. Eu tinha ido de carro do Rio para Goiânia, porque foi no meio da pandemia, e eu também estava a fim de dar uma espairecida na estrada. Então, eu fui de carro e eu ia voltar para o Rio de Janeiro na segunda-feira. Era uma sexta-feira isso. E eu estava em casa tomando um vinho tranquilamente, quando chega uma mensagem do jornalista Flávio Rico, que é especializado em televisão e rádio, e ele me perguntando se eu ia narrar o jogo. Eu falei, que jogo? Aí eu estou de férias aqui em casa. Aí ele falou assim, o Fla-Flu. Eu falei assim, mas aonde? O Fox comprou o Fla-Flu? Aí ele falou, não, no SBT. Eu falei, não vou narrar o jogo, eu sou do Fox. Aí ele falou, olha, os caras estão pedindo sua liberação. E eu não sabia. Aí eu falei, poxa, legal. E passou. Era uma sexta-feira à noite, era umas 10 horas da noite, e passou. E passou um tempo, ele deu a notícia. E aí foi para a home do UOL, foi para a capa do UOL, aí meu telefone não parou mais naquela noite. E eu não sabia de nada. Quando foi de manhã que eu falei com o meu chefe imediato no Fox Sports, aí eu fiquei sabendo, porque ninguém do SBT tinha conversado comigo. Aí eu liguei, até falei, o Márcio Moron, eu só quero te explicar que o que está saindo aí, eu não estou sabendo de nada. Então, não estou passando por cima de você nada. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Aí ele falou, não, existe um pedido aqui, sim, o SBT pediu sua liberação. O grupo Disney está analisando se vai liberar ou não, e depois eles devem conversar com você. Eu fiquei na minha. Falei, ninguém conversou comigo, não sou eu que vou bater na porta. E só falei para minha esposa, eu falei, tá rolando esse troço aí, se acontecer, era bom voltar para o Rio, mas antes. Então eu peguei, falei, vou voltar no domingo, eu ia voltar só na segunda. Eu vou voltar no domingo. E aí quando foi no sábado, no final da noite, não, no início da noite, melhor dizendo, toca o meu telefone, era um diretor do SBT, falando, olha, nós tivemos a liberação da Disney e queremos que você faça o Fla-Flu com a gente. Você faz? Eu falei, lógico que eu faço. Se a Disney liberou, para mim vai ser um prazer ser emprestado ao SBT e uma decisão de campeonato carioca envolvendo Fluminense e Flamengo. E aí foi. No domingo eu coloquei o carro na estrada, muita coisa foi acontecendo, a montagem do esquema, tudo acontecendo, e graças a Deus, na quarta-feira eu estive nos estúdios do SBT, fizemos o jogo, e foi histórico o jogo em termos de audiência, em termos de patrocínio, em termos de tudo. Então eu vivi aquele momento. E aquele momento foi o pontapé para o SBT se animar em buscar novos eventos esportivos. Então, assim, desde o começo eu me sinto honrado de estar fazendo parte disso. E aí pintou a oportunidade da Libertadores e o SBT acabou acertando e acabou me convidando de novo e eu fiquei muito feliz. Agora, Theo, e esse convite definitivo, para você voltar ao SBT, como que isso aconteceu? Cara, a nossa conversa foi com o Fernando Pelégio, que é o diretor artístico do SBT. Ela durou 3 minutos. Quando ele me ligou, a contratação durou 3 minutos. Ele me ligou, como é que você está? Não sei o quê, tudo bem? Falou, tô te perturbando de novo. Eu falei, pois não, Pelégio. Aí ele falou assim, você quer voltar para o SBT? Eu, na hora, falei, quero. Aí ele virou e falou assim, o tempo de contrato é esse. Eu falei, certo. Aí ele falou assim, vamos colocar uma multa de X. Eu falei, certo. Aí ele falou assim, você não quer saber quando você vai ganhar? Eu falei, não preciso saber quando eu vou ganhar. Eu estou voltando para o SBT, eu estou sendo chamado. Eu estou voltando para o SBT. Aí ele falou, a gente pode te pagar tanto. Eu falei, tá certo. Aí eu falei assim, só me dá um dia que eu vou fazer a comunicação para o pessoal aqui. Eu tenho uma cláusula no contrato que eu tenho que avisar com 1 mês antes. Eu sei que o jogo é antes. Eu só vou tentar conversar aqui, mas eu acho que não vai ter problema. O Fox Sports está vivendo um momento de fusão com a Disney e eu acho que isso não vai ser problema. E imediatamente eu liguei para o... Isso foi uma quinta-feira de manhã. Eu tinha marcado um almoço com amigos lá no Rio, e era na Zona Sul, eu estava na Barra, né?
então era longe. Aí no Uber eu já peguei o telefone, liguei para o meu chefe imediato, falei, ó, tá acontecendo isso. Ele falou assim, eu já estava sabendo dessa movimentação. Aí eu falei, mas a pessoa me ligou hoje de manhã e eu acertei com eles, eu só preciso que você me libere de imediato, se dá para fazer isso. Ele falou, não tem problema não, nós não vamos ser nenhum entrave, não, a gente vai fazer a sua liberação. Então, assim, eu agradeço demais a visão da Disney que me liberou imediatamente. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, eu tinha apartamento alugado no Rio, e ele era alugado mobiliado, mas eu tinha algumas coisas. Na sexta-feira eu coloquei tudo dentro do meu carro, me despedi de algumas pessoas especiais no Rio, pessoalmente, que eu tinha que despedir, isso tudo na sexta-feira, e no sábado de manhã eu já estava na estrada, vindo para São Paulo. Então, a mudança toda durou menos de 48 horas. Que loucura! Rapaz, imagina a situação, você tá em casa, de repente liga o SBT, do nada, falando, escuta, queremos você de volta em definitivo. Que coisa maravilhosa isso, hein? Falar um negócio pra você. Agora tem uma coisa, você tava narrando de casa, no Fox Sports e tal, tem toda aquela dificuldade. Eu sei muito bem, você sabe disso, né? Você tem me acompanhado no meu Twitter, que eu tenho visto lá. Muita gente estava te criticando pelas narrações em casa e tudo mais e tal. Como é que foi a sensação de fazer as transmissões de casa, numa situação totalmente diferente, é claro, até você voltar por estúdio no SBT? É necessário, né? Era necessário se fazer de casa, e para muita gente ainda é necessário, e eu respeito isso, mas é muito diferente. Eu particularmente melhorei bastante a minha internet, a velocidade da minha internet. Você praticamente faz um estúdio dentro de casa. Quando eu ia fazer os eventos, eu fechava as cortinas para imaginar que eu estava realmente num estúdio, e a gente faz. As pessoas no começo criticavam, porque as pessoas hoje na internet elas querem jogar pedra sem pensar, né? Elas abrem a pedra e jogam e não ligam o cérebro, essa é a realidade. Então, algumas críticas aconteciam, as pessoas não sabiam que o sinal da internet caía, as pessoas não sabiam, por exemplo, que às vezes eu narrava da imagem que estava na TV, a TV que você vê em casa, e aí você tem um delay de 5, 7 segundos. Então, quer dizer, tinha muitas coisas que aconteciam que eram inerentes a gente, inerentes à emissora, inerentes à parte técnica da emissora. A gente sabe que a internet no Brasil não é a melhor internet do mundo, né? E o Rio de Janeiro, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Rio de Janeiro tem, na maioria dos bairros, um cabeamento, né? Fibra ótica. Então, assim, a internet do Rio, na teoria, ela tinha que ser melhor. E também eu acabei pegando o Mundial de Moto Velocidade. E aí tinha muita gente que estava acostumada com o Guto Nejaim, o Macieira, na época do Sport TV. E o meu estilo é um, o deles é outro. E as pessoas não entendem isso. E eu me dediquei muito para a moto. Estudei bastante, fui atrás de pessoas que conheciam. Eu estava num processo de conhecimento crescente dentro da moto. Mas as pessoas da internet, elas querem jogar pedra. Agora, ao mesmo tempo que tinha gente criticando, tinha gente elogiando. E só um dado. Nas últimas 3 corridas que eu fiz, a nossa audiência aumentou quase 20% com a média histórica da MotoGP, sabe? Então, quer dizer, eu tinha um objetivo na MotoGP, que era trazer mais gente para a MotoGP, não apenas aqueles aficionados que assistiam as corridas onde quer que elas passavam. Eu queria trazer mais gente, que foi um trabalho que eu fiz com a Fórmula Indy, foi um trabalho que eu fiz com a Fórmula Truck, foi um trabalho que eu fiz com a Fórmula E, e estava fazendo um trabalho também na NASCAR. Mas na NASCAR era um trabalho que era... Quando eu comecei a narrar a NASCAR também, muita gente criticou, e depois não mais, né? Mas na NASCAR era um trabalho que eu não fazia todas as corridas, porque tinham outros eventos acontecendo, né? Então, era um trabalho. E a minha filosofia, junto com a diretoria do canal, era trazer mais gente. E estava trazendo, né? Então, eu fiquei... Um evento que eu estava muito motivado no momento da saída era a MotoGP. É muito legal fazer a MotoGP. E eu saí na quinta, eu tinha corrida no domingo. E já tinha preparado um monte de coisa que eu tinha estudado durante a semana e, infelizmente, não pude colocar. Mas fazer de casa é complicado. Eu gosto de gente, eu gosto de ter contato com as pessoas, mesmo nessa situação difícil que a gente está vivendo de pandemia, mas eu gosto de ter o contato dentro de uma margem de segurança com as pessoas. Eu gosto de ver, eu gosto de conversar. Esse negócio de ficar trabalhando de casa
eu não curti muito, não. Eu espero que a pandemia ela diminua cada vez mais, que realmente a vacina, como o governador do estado está dizendo, venha no dia 15 de dezembro, para que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Eu gosto muito de pessoas. Um dos caras que você estava trabalhando no Fox Sports e que eu tenho praticamente uma preocupação muito grande para saber como é que vai ser o futuro dele, né? É o Edgar Gilmar Filho, né? Que é um cara que todo mundo sabe da situação de saúde que ele tem, né? Do conhecimento que ele tem, que ele vinha acrescentando a MotoGP, inclusive. Como é que você olha de fora essa situação do Edgar, que muito provavelmente não deverá ser aproveitado pelo grupo Disney, talvez nem seja aproveitado pelo mercado em função da sua saúde? Olha, eu espero que o grupo Disney tenha o Edgar com eles, porque o Edgar, seja os eventos que eu fiz com ele, eu fiz moto, eu fiz NASCAR e eu fiz Cascavel de Ouro também com ele presencialmente, né? E foi muito legal a gente viajar junto novamente, já que tem pouca gente que sabe, mas no começo da Fórmula Indy 93 na Manchete, nas primeiras corridas, era o Edgar, o comentarista, a gente trabalhou junto. Então, assim, eu espero que o grupo Disney saiba aproveitar ele, porque se não souber, quem vai perder é a TV, sabe? Porque o Edgar tá fortão, tá inteiro, pertinente nos seus comentários, e eu acho o Edgar um marco na história do jornalismo esportivo em termos de velocidade no Brasil. É uma pessoa que eu tive um prazer enorme de reencontrar, uma pessoa doce, uma pessoa que a gente fora do ar, a gente tem uma relação o tempo inteiro, não é só ali naquele final de semana de corrida. E eu espero que ele seja aproveitado, porque senão quem vai perder é a TV. Bom, é o seguinte, Theo. A gente sabe, você deve estar lendo o noticiário, deve estar lendo todas as críticas que têm sido ao SBT, uma força muito grande para que as pessoas torcem contra. Quais críticas? Por exemplo, questão de audiência. Ah, perdeu para a Fazenda. Ah, perdeu para esse ou aquele evento. Ah, tem um colunista crítico de televisão, que você sabe qual é, que chega e fala como se fosse para puxar saco da Globo, para querer que a Libertadores volte. Eu estava vendo no Twitter muita gente que se acostumou com a Globo e que está fazendo uma campanha achando que a Libertadores pagou pouco e que depois a Globo vai voltar daqui a 2 anos com a Libertadores como se nada tivesse acontecido. Como é que você lida com essa situação? Eu sei que você ficou indignado na primeira semana. Como é que você lida com isso? Não fiquei indignado, não. Eu lido muito tranquilamente. Os números não mentem. Nós tivemos um aumento de audiência no horário da quarta-feira, desde que a Libertadores entrou no SBT, de 44%. Então, qual crítica? Se a audiência da emissora aumentou 44%, qual crítica? Por exemplo, eu vi outro dia um colunista escrevendo que o jogo do Flamengo, que a gente foi líder no Rio, foi líder em Manaus, foi líder em Brasília, em Manaus, aliás, foi uma lavada. Uma lavada. O pessoal do Amazonas nunca me decepciona. Alô, galera dos Bois Garantido Caprichoso. Manaus foi um negócio impressionante. Foi líder em Goiânia. Eu estou lembrando aqui, hein? Foi líder em outros lugares. Nas regiões... Brasília também. Brasília, eu falei. Nas regiões metropolitanas, então as pessoas têm que olhar números. Nas regiões metropolitanas mais importantes para o mercado publicitário, o SBT ficou na frente da Record. Naquele dia, você juntando a audiência, dividindo as regiões metropolitanas, e aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de Rio de Janeiro, eu estou falando de São Paulo, estou falando de Porto Alegre, eu estou falando de Curitiba, eu estou falando de Salvador, sabe? São essas regiões que o mercado, nós ficamos na frente da Record. Então, essas pessoas que às vezes escrevem, elas precisam ir atrás. O jornalismo é o seguinte, gente, é apuração. Então, vamos lá. Aí teve um que escreveu assim, o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro perdeu 50% da audiência com relação ao jogo do Flamengo antes da pandemia, quando estava na Globo. Naquele dia teve algum outro jogo na televisão? Todos os jogos que nós fizemos da Libertadores, nós tivemos concorrência na Globo, seja no Rio de Janeiro, com um time do Rio de Janeiro, como foi Fluminense, como foi Botafogo, como foi clássico Botafogo e Vasco, seja em São Paulo com o Corinthians. A Libertadores, ela fazia sozinha. Então, se você pegar o público de esporte, esse é que eu falo, as pessoas têm que apurar, as pessoas têm que ir atrás. Se você pegar o público de esporte, então a gente coloca aí, deixa eu fazer uma conta rápida,
uns 36 pontos. 36 pontos na quarta-feira à noite são do Sport. E isso fazer uma análise histórica. Esses 36 estão aí. Nós chegamos agora, nós pegamos, olha os jogos que nós fizemos para São Paulo. Palmeiras e Bolívar. E aí, é um jogão? Palmeiras e Guarani do Paraguai. É um jogão? River e São Paulo. Jogão. Jogão, bacana. Audiência boa. O River e São Paulo teve um acréscimo de 10% com relação à última quarta-feira. Aí pegamos Grenal. Arrebentamos na maior parte do Brasil. Arrebentar agora. Grenal vai dar audiência no Rio de Janeiro? Não vai dar audiência no Rio de Janeiro, gente. Pode ser na TV do Papa, que não vai dar audiência. Vai dar audiência, deu uma boa audiência, mas não vai dar audiência para ser líder. Pode ser na TV do Papa, que não vai ter essa audiência. E depois fizemos o Flamengo. Aí foi lavada. Agora ninguém fala. Por exemplo, eu vi assim, Globo fica em terceiro ou em segundo, eu sei lá, e Fazenda vai bem. Ué, mas que manchete é essa? A manchete não seria SBT lidera no Rio, sabe? Então, tem um pessoal que quer jogar pedra agora. Vai estudar, gente. Pega os números. O dado que graças a Deus, as pessoas e que entendem muito televisão do SBT, elas se atentam, é exatamente isso. Nós estamos com 44% a mais de audiência do que a média histórica da quarta-feira no SBT. Calma. Vem aí as oitavas de final. Essa tabela que a gente pegou agora é herança. Quem escolheu esses jogos foi a anterior. Por quê? Porque ela ia fazer sozinha. Ela nunca ia colocar um Corinthians para fazer para um lado e para o outro. Vão chegar às oitavas. A escolha vai ser nossa. Calma. Vamos com calma. Coisa importante. Já temos 3 patrocinadores e a gente sabe que a gente vive o mês de setembro e outubro, que geralmente a verba publicitária das empresas elas já foram para o ano, já estão pensando em 2021, já temos 3 patrocinadores e vão chegar outros ainda. Então, eu não vejo porquê da crítica. Eu perguntei, que críticas? Eu não vejo porquê disso. Quem está criticando é quem, de repente, não estuda, não sabe analisar número. Eu aprendi com os meus 30 anos de televisão. Você tem que saber analisar a audiência. Se você não souber analisar a audiência, fica muito fácil você elogiar ou você criticar, mas não é a realidade. Então, para você ter a realidade, você tem que estudar a audiência. Outra coisa, a Fazenda está vivendo a sua segunda melhor edição. Como o BBB viveu uma das melhores edições nesse ano. Aí você fala, por quê? Eu não sei. A pandemia talvez deu força para os realities. Agora, os nossos números são espetaculares. No PNT, que é a média nacional, a Libertadores da América vai ajudar muito a média final do mês do SBT. Não tenha dúvida disso. As afiliadas estão rindo de orelha a orelha. Então, dentro do SBT, há já um entendimento que começamos muito bem. Lógico que é um longo caminho a ser percorrido. O SBT estava sem esporte desde 2000. Então, é um longo caminho 2003. A ser percorrido. Né? 2003 com o Paulista. Então vamos lá, 2003 com o Paulista. Mas eu estou pensando em coisa grande, nacional. Ok, vai lá, 2003, 17 anos. Então tem um longo caminho a ser percorrido. E a gente sabe disso. O bacana é isso. A gente sabe disso, a gente sabe que a gente pode melhorar bastante e a gente sabe que os números vão melhorar bastante também. Calma, gente. E é curioso que eu estava lembrando, né? Fui fazer uma pesquisa. O último jogo, antes de você narrar Palmeiras e Bolívia e Palmeiras, lá em La Paz, foi em torneios da Conmebol de clubes. Olha que coisa curiosa. Em 98, Copa Conmebol, quando na final o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0, o gol marcado pelo Arce, que hoje é o técnico da seleção do Paraguai, né? E que foi narrada pelo Osmar de Oliveira, com quem você trabalhou na Rede Bandeirantes algum tempo depois. E teve como comentarista naquela transmissão o Orlando Duarte, né? Então, quer dizer, sem contar que o último evento de torneio da Conmebol no SBT foi em 2003 o Sul-Americano Sub-20, que dava vaga para o Pré-Olímpico de 2004. Acabou que, no fim das contas, fizeram outro Pré-Olímpico para tentar fazer a vaga no futebol, né? E aí o Brasil acabou ficando fora da Olimpíada de 2004. Então, quer dizer, demorou-se muito tempo para voltar. Demorou-se muito tempo para fazer aquilo. E é engraçado que muita gente, eu posso falar isso,
a gente falava assim, olha, eu gostaria de ver aquele tema que tocava dos jogos, aquele tema conhecido, aquela trilha de gols e tudo mais e tal. Isso tudo mexe com o público, né? Também tem essa questão da nostalgia, né, Hotel? Que as pessoas querem ver esse estilo de transmissão, amarelinho, era um grande barato e tudo mais. Como é que você vê também essa questão do público em relação à nostalgia? Ah, é bacana, porque se as pessoas têm saudade é porque o trabalho que foi feito lá atrás foi bacana. Eu, particularmente, sou a favor da volta do amarelinho. Eu sou a favor, eu gostaria de ver o amarelinho de novo na tela do SBT, ó, apenas uma opinião. Eu gostava muito do amarelinho. O amarelinho, inclusive, em algumas provas da Fórmula Indy, ele apareceu, depois ele sumiu. Depois acho que ele não curtiu a Fórmula Indy, não, e sumiu. Mas eu gostaria de ver de volta o amarelinho. Não sei em que situação, mas eu gostava do amarelinho. Aquele bonezinho, aquele gordinho. Eu gostava do amarelinho, mas é bacana. Se as pessoas têm saudade é porque marcou. E se marcou é que de repente o trabalho foi bem feito. Então é bacana. Agora, tem uma coisa, né, Theo? Você em 2000, né, naquele 99, 2000, você passou por todo aquele perrengue, que você sabe disso, né? Ah, não vou citar aqui o nome do diretor, mas você sabe de quem eu estou me referindo, certo? Ah, que destruiu praticamente, né? Tanto com a Indy, quanto também com o esporte praticamente do SBT, por conta da questão da audiência que a gente estava comentando agora há pouco. Hoje, os diretores de todos os departamentos do SBT é outro cenário? Há uma aceitação maior ao esporte do SBT, até sabendo que talvez o Raul Gil esteja no final de carreira, o Ratinho tenha que mudar talvez de dia, dependendo da situação. Como é que está essa relação dos diretores com o diretor do esporte, o Thiago Galassi, e também a aceitação dentro do esporte, dentro do SBT? Não, é um projeto novo, a diretoria foi totalmente favorável por causa dessa diretoria que o futebol está de volta para o SBT. Com relação ao Ratinho, o Ratinho não vai precisar mudar de dia. A gente está entregando para o programa do Ratinho e nas 3 quartas que a gente entregou, houve um aumento de audiência do Ratinho. Então, quer dizer, a escadinha é importante, como também nessa quarta-feira houve um aumento também de audiência do Danilo Gentili, que vem depois do Ratinho. Então, o objetivo também do esporte lá é ajudar a divulgar a programação e ajudar a programação no geral. E a diretoria está fechada com o esporte nesse momento. Está todo mundo comemorando os resultados, tanto de audiência como também os resultados comerciais. Então, hoje só se pensa em crescer. Esporte no SBT hoje, o que a gente escuta é vamos tentar crescer, vamos tentar crescer. Então, nós vivemos um momento de crescimento. Isso é uma realidade. Então, nesse momento, a gente só tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e um pouquinho só comemorar os resultados, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Comemorar, não estou dizendo que os resultados são bons, não. Deixa para comemorar depois. Vamos continuar trabalhando. Mas você, Theo, agora voltou a trabalhar com o Mauro Betting, depois de muito tempo, né? Vocês trabalharam juntos, na Bandeirantes, e agora tá tendo um revezamento de ex-jogadores, né? A primeira rodada foi o Ricardo Rocha, né? E nessas últimas duas, aqui para São Paulo, né? Nós tivemos o Edmilson, né? E no Rio de Janeiro tivemos o Mauro Galvão nas primeiras rodadas, e agora chamaram o Júnior Baiano, e que teve lá no Rio de Janeiro o Eugênio Leal, que inclusive foi seu companheiro de Fox Sports. Como é que está sendo esse planejamento de elenco, de time para montar daqui para frente? Até porque agora a Libertadores tem uma pausa, só vai voltar só no meio, né, do mês que vem. E eu não sei ainda se o SBT planeja também fazer o sorteio das oitavas de final, né? Como que vocês estão fazendo esse planejamento de equipe e também de talvez possíveis transmissões daqui para frente? No dia 21 volta a Libertadores, com a última rodada. No dia 21 desse mês volta, então, uma quarta-feira. Não, com relação ao rodízio de ex-jogadores, isso foi uma filosofia da diretoria, da presidência e também da diretoria de esportes, mas a tendência para o próximo ano, ou a tendência a partir das oitavas de final, é que, de repente, você tenha pessoas fixas. Quem vai ser? Não sei. O Mauro Betting e eu, com certeza. Né? Isso eu estou falando da equipe que está transmitindo para São Paulo. O Mauro Betting e eu e o André Galvão, que é o repórter, com certeza. Agora, o ex-jogador, eu não sei quem vai ser o ex-jogador, mas há uma intenção de se fixar o ex-jogador na equipe. E a ideia também, tanto na equipe de São Paulo, como na equipe que seja Rio ou Porto Alegre, vamos chamar assim, na outra equipe, é que tenha também um narrador
um jornalista e um ex-jogador. Esse é um padrão. Agora, a gente sabe da necessidade do departamento, porque isso foi tudo muito rápido, né? E foram 3 jogos seguidos. A gente sabe, a diretoria sabe da necessidade do departamento de reforços em todas as áreas. Agora, lógico que um ex-jogador vai ter que buscar fora. Agora, os reforços que eu digo de produção, de edição, de coordenação, esses reforços podem estar dentro do próprio SBT, porque o SBT tem mais de 1.500 funcionários, né? E durante a pandemia tem muitos programas que pararam as suas gravações. Então tem muitas frentes ali que tem gente que nesse momento, por causa da pandemia, não está trabalhando. Então a equipe está sendo montada ainda, ela está sendo montada. É por isso que eu digo, a gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda. A gente sabe, vocês já viram, a gente começou a primeira transmissão nossa sem o torcedor SBT e depois se criou o torcedor SBT no segundo jogo e deu muito certo. E aí depois veio a torcedora SBT, a Eliana, e deu muito certo na última quarta-feira. Então, a gente está ainda montando o DNA do SBT na Libertadores da América. A gente está encontrando a melhor transmissão. E a melhor transmissão é a transmissão que tem a cara do SBT. Que a gente traga o público que não estava no SBT, e esse público está chegando, e que a gente mantenha a nossa base boa do público do SBT. Então, essa história de montagem de equipe e tudo, isso está acontecendo nesse momento. Agora, os nomes eu não sei, eu sinceramente não sei. Bom, é o seguinte, tem algumas perguntas de ouvintes que mandaram para a gente, assim que ficou sabendo que pudemos fazer essa entrevista, né? E eu vou lançar 3 perguntas aqui, que são detalhes diferentes, de situações diferentes, e depois você vai entender o porquê. O Lucas Neri, de Salvador, na Bahia, um grande abraço aos nossos amigos baianos. Ele pergunta o seguinte: sempre tive uma dúvida em saber como que os narradores sempre identificam os jogadores, mesmo estando numa cabine bem distante do jogo. E aí, Théo? Não, são várias coisas. A principal é a camisa, né? Então, quando você faz, por exemplo, jogos da Europa, é mais fácil, porque a numeração tá atrás da camisa normalmente e tem uma numeração boa também no calção. Às vezes, essa numeração do calção também é boa na América do Sul, mas nem sempre. É mais fácil fazer jogo europeu para identificar jogador em termos de camisa do que fazer a maioria dos jogos na América do Sul. Depois, você tem características. Aquele cara é cabeludo, aquele cara é careca. Você dá uma olhada antes do jogo, né? Então, você já sabe. Aí depois tem uma outra característica que você vai saber no jogo. De repente o cara tá com uma chuteira azul. O João tá com a chuteira azul, enquanto que o Miguel tem uma chuteira verde. Então isso também é uma forma de você identificar o jogador que você não conhece. E quando você faz uma Libertadores da América, por exemplo, Bolívar, eu não tinha visto o Bolívar jogar. O Guarani eu tinha feito o primeiro jogo no Allianz Parque, mas assim, é um jogo só. E tem as posições, né? Você sabe que aquele cara que abre lá na direita é o lateral direito. Então você sabe, aquele é o lateral direito. Eu monto o meu campinho, né? Como se posiciona em campo, e você vai pegando. E com o decorrer do jogo, você vai conhecendo. Fala assim, opa, o centroavante é esse brancão aí. Opa, o centroavante é esse gordinho. Então você vai pegando com o decorrer do jogo. Os 10 primeiros minutos são importantes. Os times brasileiros são mais fáceis, né? Porque você vê jogar mais, você vê as características mais fáceis. Mas mesmo assim, existem times brasileiros que os jogadores se parecem. E nem sempre a imagem está aberta. Então, mas isso aí é a experiência. A experiência vai te dando subsídios para você errar menos. Como é que a gente vai errar? Não tenha dúvida que a gente vai errar. O André, eu só vou colocar aqui a minha bateria extra para continuar carregando, para a gente não ter problema. Enquanto você busca outra pergunta, 30 segundos, eu já coloco ela ali para carregar. Beleza. Enquanto o Theo vai buscar lá o carregador, eu lembro para vocês aí em casa, para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho para receber as notificações, principalmente sempre que tiver aí. Voltei. Beleza, maravilha. Sempre que tiver um vídeo novo, para que a gente possa receber aí as informações e as transmissões também aqui da Rádio FT. Bom, esse daqui, eu tenho até uma história para contar com essa pergunta e eu gostaria que você respondesse, Theo, que é o seguinte. O Wellington Waski,
acho que é assim que se pronuncia, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, um abraço também aos amigos cariocas. Então, Theo, gostaria de te perguntar o que você sentiu na hora que narrou aquele gol do Paco Alcácer contra o Bayern de Munique. Aquela narração está marcada nas nossas vidas como torcedores do Borussia Dortmund. E é engraçado, né, Theo, porque esse dia foi um dia antes daquele jogo da Libertadores, que acabou sendo adiado entre Boca e River Plate, aquele 3-2, aquele jogo maluco no Signal Iduna Park, né? E eu estava em São Paulo, junto com o pessoal do Borussia Dortmund Brasil. Aliás, um abraço à Maiara, que é a presidente, e também ao João Baluz, que é o vice-presidente. E nós estávamos acompanhando o jogo, você divulgou, inclusive, né, o nosso trabalho lá. Então, responda aí para o nosso ouvinte aí sobre o que você sentiu na hora que narrou aquele gol do Paco Alcácer contra o Bayern de Munique, que está marcado na vida dos torcedores aurinegros, Theo. Eu gosto muito de narrar jogo do Borussia. Apesar que o Borussia chega e não ganha, né, o campeonato, mas eu gosto muito de narrar jogo do Borussia, porque jogo do Borussia é jogo de ataque. E você tinha, né, o Paco Alcácer, você tinha o Sancho, que eu sou apaixonado pelo futebol do Sancho. Então, e você tinha outros jogadores. Sempre o Borussia, ao longo dos 3 anos que eu narrei jogos do Borussia, mais no Fox, que eu já tinha narrado também na Liga dos Campeões, ele é um time que ele tem um DNA de ataque. Então você sabe que jogo do Borussia, você vai ter condições de narrar bons ataques. Se vai ganhar é uma outra história. E o Paco, ele caiu como uma luva, né? Quando ele chegou, né? Eu falei assim, poxa, o cara tá fazendo gol, né? O cara tá fazendo muito gol, né? Ele entrava, tocava na bola 3 vezes, era igual o Haaland quando chegou para agora, né? Que o Haaland, ele toca na bola e você fala, vai sair gol, né? Então, e o Haaland também é outro, que eu adorava narrar o Haaland. Até inventei o cometa Haaland para ele, né? Então, aquele gol, aquela época, aquele Borussia, daqueles, vou colocar, 4 meses, 5 meses, era um Borussia encantador, né? Era um Borussia encantador, era um Borussia que estava voando e dava a impressão que ia ser campeão. Então, eu gosto do Borussia. E quando eu ia fazer jogo do Borussia, eu ia com mais energia, talvez. Então, poxa, o que eu senti? Era bacana fazer jogo do Borussia, eu sempre gostei. E gol bonito, gol trabalhado, é sempre mais bacana, sabe? Os gols do Borussia, que o torcedor do Bayern me entenda, mas geralmente os gols do Borussia, eles são mais bonitos. Geralmente eles são mais bonitos. É engraçado, né? Porque o Borussia Dortmund ele tem uma característica muito do futebol brasileiro dos anos 90. Ele tinha questão muito ofensiva, de transição muito mais rápida e tudo mais. Apesar de todos esse problema que o Lucien Favre tem tido, perdeu agora a Supercopa por muito pouco, no final do jogo, agora na quarta-feira. Então, tudo aquilo que o time tem, a maneira como ele tem, acaba de alguma forma, impacta muito. Eu acho que essa ligação que você teve com o clube foi muito legal, porque não só cativou muito a gente, eu posso falar isso, porque tanto você sabe disso, né? Meu trabalho de briefing que eu faço a cada jogo, né? Que eu busco ajudar o próximo, então isso acaba sendo um pouco muito interessante. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, vou confessar. Agora, quando nós tivemos aí a mudança de direito de transmissão da Bundesliga para One Football e um jogo só na Bandeirantes, todos, sem exceção, disseram para mim, olha, eu gostaria de ver o Theo de volta, só para narrar os jogos do Borussia. Não, eu gostava. Todo mundo sente falta. Todo mundo sente falta nas suas narrações. Eu agradeço e eu gostava. O Borussia eu tinha um carinho fazer jogos do Borussia. Mas é por isso, assim, não é uma questão de tem carinho pela camisa. Não, eu com os times europeus, eu gosto do Porto. Eu tenho uma ligação com o Porto, porque eu gosto muito de Portugal, é um país que eu admiro, eu gosto de vinho português, eu gosto da cidade do Porto, eu conheci o Estádio do Dragão, me apaixonei pelo Estádio do Dragão, então eu tenho uma ligação maior com o Porto. Torcedor? Não, sou torcedor do Goiás, eu não torço para outro time, meu time é o Goiás e acabou. Mas o futebol do Borussia, desde quando o Borussia chegou na final da Liga dos Campeões, é diferente. É um time que, para o narrador, é bom. Mesmo o que eu estou dizendo, eu nunca narrei título do Borussia. Né? Agora vai. E não vai.
mas é diferente. Narrar jogo do Borussia, quando eu chegava a escala, você vai fazer o Borussia, eu falava, ótimo. Eu preferia narrar jogo do Borussia do que do Bayern. Porque o jogo do Bayern, o Bayern pô, é monstro. Para mim, hoje, para mim é o melhor time do mundo. Hoje, é o Bayern, sabe? Mas às vezes você pega o jogo do Bayern, que é aquele toquinho de meio de campo, chuveira na área, não sei o quê, não sei o quê. O Borussia não, o Borussia era jogo rápido, trabalhado. Por exemplo, estou falando Sancho. O Sancho era sensacional, cara. O Sancho partia para cima e falava, vai sair alguma coisa daí, você já liga. Então, narrar jogo do Borussia era muito legal. Se o torcedor do Borussia gostava da minha narração, eu fico feliz, porque eu tinha essa felicidade. Então, eu consegui passar isso para o torcedor do Borussia. Eu tinha muito prazer em narrar jogo do Borussia. Aliás, faço aqui a campanha. SBT, compre a Bundesliga. Eu agradeceria a Deus, porque, olha, vou falar um negócio pra você, viu? Tá duro de acompanhar os jogos, viu? O negócio não tá fácil não, viu? Mas, ó, já que você falou aí em relação à Bundesliga, o Vander Renan, de Piracaia, em São Paulo, que, se eu não me engano, é uma cidade que fica perto de Ribeirão Preto, se eu não me falha a memória. Ele pergunta o seguinte: Ilustre Theo José, gostaria de saber como era a emoção de narrar e transmitir alguns jogos da Bundesliga e se por acaso você simpatiza com algum clube da Liga. É o que eu estou dizendo, o Borussia. Eu tenho uma simpatia maior pelo Borussia do que com relação ao Bayern. Eu já narrei títulos do Bayern. Esse título da Liga dos Campeões em cima do Borussia, eu já narrei e eu me recordo que ali eu falei, pô, vai dar o Borussia, né? Era a época do Klopp, né? Eu falei assim, vai dar Borussia. E eu me lembro que quando o Dortmund chegou no aeroporto para voltar para casa, e aí a torcida aplaudindo, cantando e tal, e aquilo me emocionou bastante, eu me lembro dessa imagem. E me lembro também da imagem do Klopp saindo sozinho do estádio. O estádio já fechado, e aí tem um cara caminhando. E eu gostava muito do Klopp naquela época. Então, assim, se tem um time que eu tenho simpatia na Bundesliga, é o Dortmund. É o Borussia Dortmund, é o time que eu mais me simpatizo. Mas, assim, eu estou dizendo, não estou falando que é pela camisa, pelo passado, é pela forma de jogar, né? Você pega, por exemplo, o time do Santos. Entra treinador, sai treinador, o Santos é ofensivo. O Santos é bacana de narrar. Duro, na boa, com todo o respeito, torcedor corintiano, era narrar jogo do Corinthians, cara. Porque o jogo do Corinthians você sabia que ia ser toquinho para lá, toquinho para cá, e defesa, e defesa, e defesa, e defesa. Então, assim, o Flamengo do ano passado, sensacional narrar jogo do Flamengo do ano passado. Você sabia que ia sair coisa em cada ataque. E o Borussia é isso. Então, a minha simpatia é o Borussia. Muito bem. Ô, Theo, agora, olhando para esse presente, né? O SBT agora vai ter essa pausa, aí depois vamos ter as oitavas de final, se eu não me engano, em janeiro. Não, oitavas de... Nós temos agora outubro, já é em novembro. É novembro, oitavas, quartas de final em dezembro, janeiro, semifinal e final. Isso, exatamente. E a final em fevereiro do ano que vem, né? Não, janeiro. Janeiro do ano que vem, né? Ainda não tem a data. A data pode ser de 18 a 25. Está separada essa semana, vamos dizer assim, para que se faça o jogo final. Mas vai ser em janeiro. E vai ser no Maracanã. E aí fica aquela questão. Programa esportivo. Né? Porque agora vai ter que precisar ter um programa esportivo para poder colocar esse hábito para o torcedor. Como é que está sendo feito isso? Como é que está sendo trabalhado isso? Até para acostumar o público a voltar a acompanhar o SBT como nos bons tempos. Não, existe um planejamento de se ter um programa esportivo semanal, mas ainda não há uma definição com relação ao formato. Talvez agora, quando a gente está conversando, essa definição esteja acontecendo. O objetivo era fazer os 3 primeiros jogos dentro de uma boa qualidade e dentro de um padrão do SBT. Então, toda a energia estava sendo voltada para os jogos. Agora, como a gente tem essa pausa de 3 semanas, o restante sobre o esporte vai ser resolvido pela diretoria. Então, pode ser que agora estejam definindo o formato do programa, o dia do programa, o horário do programa, mas há uma intenção de se ter, sim, a princípio, um programa semanal de esporte no SBT. E só lembrando para o pessoal que vê o SBT em São Paulo, por exemplo, em São Paulo a gente não tem programa de esporte,
Mas na maioria das afiliadas do SBT no Brasil, a gente já tem esporte diário. Sabe? Tem sempre um jornal, quase sempre, né? Um jornal na hora do almoço com um programa de esporte. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Fernanda Maia, ela comanda o SBT Esportes e faz um sucesso danado. Fora os dias, hoje é o único dia de folga realmente, mas fora os dias que eu não estou trabalhando no SBT em São Paulo, eu tenho participado de vários programas esportivos nas afiliadas. Ontem mesmo eu participei de um em São José do Rio Preto, participei de um na Paraíba. No dia anterior eu participei em Teresina, no Piauí, e participei também em Londrina. Eu já participei de programa em Santos, eu já participei de programa em Recife, eu já participei de programa em Porto Alegre, eu já participei de programa em Maringá, em Goiânia. Então, assim, tem muito programa de esporte nas afiliadas do SBT. Agora, está se planejando um programa nacional que, a princípio, seria semanal. A que dia? Ainda não tem essa definição. É o que eu estou dizendo, talvez agora a diretoria esteja definindo isso e que vai ser bacana também. Aliás, você falou aí de Santos, né? Há uma curiosidade, né? A BTV, que é o sinal gerado de Santos, né? Ela acaba passando as informações também da região de Campinas, que é onde eu estou. Sim. É um negócio muito bizarro. Tem algumas afiliadas que têm uma questão específica daquela cidade e outras que têm uma região mais uma cidade. Quer dizer, também tem essa questão. E outra coisa, né? Que você estava falando na entrevista recentemente à Jovem Pan, que há uma democracia na escolha dos jogos, é isso? É isso. O departamento de programação da rede aqui de São Paulo, sei lá, tem um jogo do Flamengo e Palmeiras. Aí ele faz o contato com a afiliada e fala, olha, a gente tem esses 2 jogos na quarta-feira, qual que é a preferência de vocês? Aí a afiliada fala assim, olha, aqui a gente quer o Flamengo. Aí o departamento de programação entra em ação e fala, olha, o nosso estudo de audiência mostra que na sua região o Palmeiras ultimamente tem dado mais audiência do que o Flamengo. Estou fazendo uma suposição, mas é isso que acontece. Aí a pessoa fala, é mesmo? Você quer realmente passar o jogo do Flamengo? Olha aqui as audiências. E aí a afiliada fala, não, então eu vou trocar para o Palmeiras. Tem afiliada, como por exemplo a Rede Massa em Curitiba, que ela tem sede em Curitiba, tem em Maringá, tem em Londrina, tem em Cascavel. A Rede Massa, ela faz uma pesquisa com o público. Ela coloca 2 dias no ar e fala, você quer assistir o Palmeiras ou você quer assistir o Flamengo? Tanto é que esse jogo da última quarta-feira, ele para Maringá e para Curitiba foi Palmeiras. Para o restante do Paraná foi Flamengo. Então isso está sendo feito. Por exemplo, esse jogo, Recife escolheu Palmeiras. E uma coisa que chamou atenção, porque o Nordeste gosta mais de time carioca, por causa da história da Rádio Nacional, que antigamente era uma rádio que chegava, não tinha esse negócio de rádio hoje de satélite, e chegava bastante no Norte e no Nordeste, então as pessoas ouviam futebol pela Rádio Nacional, que era o futebol carioca. Então tem uma série de coisas. Por exemplo, Manaus vai ser carioca, gente, porque Manaus, você vai lá na rua, você vê um monte de camisa do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo. Mas há uma... Se, por exemplo, falar para a afiliada, para o SBT Manaus, SBT Amazonas, a SBT, você quer Palmeiras ou Flamengo? Se o cara falar assim, eu quero o Palmeiras, o nosso departamento de programação vai falar, olha, o nosso departamento de inteligência do Ibope mostra que aí é carioca. Então há uma discussão, mas quem escolhe é a afiliada. E, por enquanto, isso vem dando certo. Por exemplo, Goiânia. Eu cito Goiânia. Goiânia, nós fizemos, na semana atrasada, o jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras contra o Guarani. E nós fomos líderes com o jogo do Palmeiras. Foi líder em Goiânia. Ok. Nessa semana, escolheu o jogo do Flamengo. Foi líder de novo. E deu mais audiência. Então, esse sistema, ele está sendo bacana. As afiliadas, elas estão tendo uma participação muito grande nas escolhas. Lembrando, né, que é um jogo para a rede toda, né, desde as oitavas até a final, né? Exato. Um jogo de ida e um jogo de volta. Correto. Pode ser que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Um jogo na ida, você pode escolher um jogo diferente da volta. Pode sim. Você tem direito de uma escolha, apenas uma. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, vamos supor que no sorteio dê Palmeiras e Grêmio e dê Flamengo Internacional, vamos supor. E aí o primeiro jogo escolhido pelo SBT pode ser o Palmeiras e Grêmio, nas oitavas, e o segundo jogo de oitavas pode ser o Flamengo e Grêmio, entendeu? Então isso não precisa fazer o mesmo jogo
ida e volta não, mas é um jogo só. Muito bem. Agora, ô Theo, uma coisa curiosa, né? Você está em São Paulo já há 3 semanas, né? Há 3 semanas. E você agora está morando ao lado de um dos vizinhos mais conhecidos, talvez, do mundo, que é o Alok. Que rolê aleatório é esse? Conte É para igual nós essa experiência. o conterrâneo. O conterrâneo, eu não conheço o Alok pessoalmente, não, mas eu gosto muito do Alok. Desde que eu descobri que ele era goiano, eu passei a acompanhar mais o trabalho dele. Na época lá da Band, eu falava bastante do Alok, tocava umas músicas, eu falava, ó, Alok, o goiano e tal. E naquela época ele não era tão famoso assim, não, ele estava começando. Mas eu não conheço ele pessoalmente, não. Mas ele mora no prédio aqui em frente. Aquela live, ela foi feita exatamente aqui em frente. Mas eu não estava aqui, né? A gente olha lá e fala assim, é ali que o cara deve estar lá criando e tal. Mas é um prédio grande, são três. O edifício dele são 3 prédios, um do lado do outro. E eu moro em frente. Eu não vejo, do meu apartamento aqui, eu não vejo, que eu estou virado para o outro lado. Mas quando eu desço e ando na rua, eu vejo. Eu tenho curiosidade de conhecer o Alok. Eu gosto muito do trabalho do Alok. Agora, tem uma coisa, né, Theo? Você está aí se adaptando em São Paulo e tudo mais e tal. Como é que está sendo esses dias? Você foi ao shopping recentemente, né? Para tentar comprar um óculos e tudo mais e tal. Como é que está sendo o seu dia a dia aí? Não, eu tenho procurado me preservar, né? Porque eu estou com muito medo dessa Covid-19. Eu tenho procurado me preservar. Fico muito tempo aqui em casa, aqui no apartamento. Mas eu tive que fazer algumas coisas, como, por exemplo, eu perdi um óculos, meu carro foi muito maltratado lá no Rio de Janeiro, numa oficina lá, e eu tive que deixar ele, estou sem carro, meu carro está 10 dias arrumando, esperando peças. Tem que fazer supermercado, esse tipo de coisa. Como eu vim do Rio direto para cá, eu gosto de lavar a roupa só em casa, sou chato pra caramba, então para lavar eu gosto de levar para casa, para Goiânia, então estava tudo acabando, né? Eu tive que ir em shopping comprar roupa, tive que ir numa loja aqui dos amigos comprar roupa, e quando eu tenho segurança, eu saio. Eu saio para, de repente, ir num restaurante com um amigo, mas sempre restaurante eu procuro que seja restaurante aberto, que não seja restaurante fechado. Ontem eu tive jantando na casa de um amigo, que eu sei que ele também está se cuidando. A gente no SBT, a gente testa a cada semana, toda quarta-feira ou terça-feira, se for o caso, se eu tenho que gravar alguma coisa lá, eu já testo. Então, eu vou dizer para você, eu devo ter feito uns 8 testes de Covid ao longo da pandemia, e diversos testes, seja o do dedo, seja o de sangue, seja o do nariz. O do nariz já fiz 3 vezes, do dedo já fiz umas 4 vezes, o outro de sangue, só o sangue, já fiz umas 2 vezes. Então, tem me testado, tem me preservado, mas eu estou com muito medo, porque cada vez mais pessoas conhecidas têm se contaminado, né? Então, realmente estou com muito medo. E aqui em São Paulo, os shoppings estão cheios. Não quero ir mais em shopping, só com necessidade. Hoje eu vou precisar ir, eu tenho uma necessidade, mas eu vou bater e voltar, eu entro, tum, e já vou embora, e sempre de máscara. E eu tenho evitado sair. E eu só vou poder voltar para casa na semana que vem, para Goiânia. Mas Goiânia também a situação está complicada, né? Mas só que Goiânia eu fico muito em casa, ou então eu vou em casa de amigos que estão na mesma situação que eu. São amigos que a gente sabe que estão se preservando. Mas é um momento ruim, por exemplo, eu moro na cidade de Monções, né, que seria o Brooklyn, né, o grande Brooklyn aqui em São Paulo. É triste você olhar na hora do almoço da sacada e ver as ruas vazias. Antigamente você olhava na hora do almoço, as calçadas elas não tinham lugar para as pessoas tinham que andar na rua, porque era a hora que a pessoa estava saindo do trabalho e tal. E você vê os prédios de escritório, tem muito prédio de escritório aqui, e você vê eles vazios, então é triste. São Paulo tá esquisita, sabe? Antigamente você via mais gente na rua, mais gente trabalhando. Mas tem muita gente trabalhando em home office? Tem, verdade. Mas tem muita gente que perdeu o emprego também, né? Então é triste. A gente está vivendo, nós estamos vivendo momentos tristes realmente no mundo todo, né? Ô Theo, não vou deixar de perguntar, né? Até porque você deve ter ficado sabendo, né? Que o seu grande amigo da Rede Bandeirantes, na época que você trabalhou junto, o Neto, né? Ele acabou tendo Covid-19. Como que você reagiu à notícia de saber que, assim, talvez um dos maiores parceiros de televisão recentemente, vocês trabalharam juntos pouco tempo, é verdade, ter tido esse Covid-19? Eu liguei imediatamente para ele, né? E quando ele não apresentou o programa, na quarta-feira, eu falei, o Neto não apresentou, e aí o Elias Júnior apresentou, falou assim, ele teve um problema, não sei o quê. Eu falei, pô, não imaginei que era Covid.
Aí eu liguei, né, para ele, aí ele falou, eu fiz o exame e estou isolado já, mas eu estou só com um pouco de dor no corpo, mas estou me cuidando, o médico vem aqui em casa todo dia fazer a medicação e tal, e todo dia de manhã eu tenho mandado mensagem para ele e ele tem respondido. Então ele está bem, ele melhorou bastante. O primeiro dia ele estava com muitas dores no corpo, e no segundo dia ele já melhorou bastante e está isolado em casa, fica lá no quarto isolado, enquanto que a Sandra, que é a esposa dele atual, e os 3 filhos que moram com ele, ficam em atividade normal, fora do quarto. E o Netão vai sair tranquilo, porque o Neto, ele tá fininho, ele estava fazendo exercício físico, estava com uma dieta controlada. O Neto tem uns 5 anos que ele passou a ter uma dieta controlada, faz revisão em médico sempre. E o Neto, pouca gente sabe disso, o Neto não bebe. O Neto, desde que nasceu a Luísa, que é a filha mais velha dele, a Luísa hoje deve estar com uns 19 anos, desde que nasceu a Luísa, o Neto parou de beber. Então, o Neto não bebe há 19 anos. 19 e 20 anos que o Neto não bebe. E também não fuma. Chegou a fumar uma época da vida, mas não fuma. Então, o Neto é forte. Eu acho que do jeito que a gente conversa, ele vai passar por essa tranquilamente. Mas a gente fica com medo, é que eu falo. São mais pessoas, cada dia mais, mas o fulano está conhecido, o fulano está com Covid, o ciclano está com Covid. Quer dizer, o negócio tá bravo ainda. Bom, Theo, estamos na reta final da nossa entrevista. Eu queria, antes de qualquer coisa, né, te agradecer por ter aceitado o convite, pela sua humildade, mais que tudo, né? Como eu falei lá no programa, lá em março, eu ganhei um amigo, para falar a verdade, né? Tanto que agora você está morando, tanto que agora você está morando em São Paulo. Quando tiver a oportunidade de eu estar em São Paulo, eu quero fazer questão de tirar uma foto com você, de trocar uma ideia. Prazer. Porque você é uma pessoa que estou aprendendo a entender melhor o que é a sua forma de falar, a sua forma de se expressar, de tal, de como eu fazer uma pergunta, tirar uma questão. Então, isso eu tenho que aprender muito, e aprender com uma fera como você também, eu acho que é muito importante para o meu aprendizado, né? E então, eu agradeço demais por ter aceitado o meu convite da Rádio FT, pessoalmente, que é onde eu trabalho mesmo com o meu conjunto de trabalhos que eu faço, né? Mas eu te admiro muito e agradeço demais por você estar aqui, viu? É um prazer meu, André. É um prazer meu. Obrigado. Obrigado mesmo pelo convite. Tento voltar por aqui. Vai ser um prazer te ver pessoalmente aqui em São Paulo quando tiver a oportunidade. E às vezes as pessoas, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais utilizo, o Instagram eu deixo para um lado mais tranquilo. Eu não gosto. O Instagram eu uso para divulgar meu trabalho e às vezes coisas pessoais. Mas o Instagram eu não entro muito em discussão. Se a pessoa vai lá e coloca uma mensagem mais agressiva, eu deleto na hora, porque ali eu acho que é um outro espaço. Se as pessoas querem conversar, dialogar, vem para o Twitter. E às vezes no Twitter eu dou umas pegadas mais fortes, porque eu acho que na vida tudo tem que ter educação. A pessoa pode criticar o meu trabalho, a pessoa pode criticar a minha empresa, mas com educação. Quando vem com os 2 pés no peito, aí também eu vou dar o troco. Ou eu vou bloquear ou vou silenciar essa pessoa, ou então eu vou responder talvez um pouco mais agressivo. Porque eu uso o Twitter exatamente para ter o contato com todos os tipos de pessoas. As pessoas que são amigas, as pessoas que são conhecidas e as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Quem não gosta do meu trabalho pode me acompanhar, mas que tenha educação. Então, às vezes, tem pessoas que falam, esse cara no Twitter é meio pesado. Não, eu não sou. As pessoas que conversam comigo com educação no Twitter, eu trato elas com educação. Agora, não é porque você está atrás de um computador que você vai sair agredindo as pessoas. A internet, eu ando reavaliando muita coisa. Às vezes eu tenho vontade de ficar uma semana sem ir. E eu digo para vocês o seguinte, quando eu faço um trabalho que não foi bom, e aí isso acontece, quando eu faço a narração de um jogo, eu falo, caramba, hoje eu não fui legal não, tava desatento, pedi umas coisas, ou se eu dou uma informação errada, falei, eu pesquisei isso aqui, ainda fui dar informação errada, se eu dou uma informação errada, esse tipo de coisa, eu me puno. Eu chego em casa e eu fico, caramba, você pisou na bola hoje, Theo. Então, legal, se a pessoa vai lá, ela te dá uma pancada, eu falo, você tem razão, eu errei mesmo. Agora, não precisa vir com pedra na mão, gente. Mas vamos conviver com educação, é tão bom a gente conviver com educação em tudo. Twitter, na rua. Eu fico pé da vida quando eu entro no elevador aqui no prédio, é um prédio até grande, e eu falo bom dia, e a pessoa não fala bom dia.
Aí quando ela vai sair do elevador, eu falo, eu disse bom dia, sabe? Então, cara, a gente tem que tratar as pessoas com gentileza. O mundo está precisando de um pouquinho mais de gentileza. Então, às vezes, no Twitter, se as pessoas não entendem quando eu dou uma pegada mais forte, é por isso. Venha com educação. Com educação está tudo tranquilo. Crítica, elogio. Agora, pedra não, cara. Pedra é ruim em todos os sentidos. Pedra é para construção, é para ornamentação. Então, nas mídias sociais, não é território de ninguém, não. É território de respeito. O respeito tem que existir sempre. André, obrigado e estou aqui à sua disposição. Grande abraço. Valeu, Theo. Um grande abraço para você. Todo o sucesso do mundo. Que você continue fazendo suas transmissões do SBT muito bem. E só uma última dúvida. Em relação à interatividade, né? Na tag da Libertadores e SBT. As pessoas têm falado, você tem falado pouco, você tem interagido pouco, lido as mensagens. Como é que está adaptando essa questão da tag nova? A gente está se adaptando a uma TV aberta, né? Uma TV aberta é diferente da TV a cabo. Eu tenho muitas coisas durante o jogo para cumprir. Eu tenho texto comercial, eu tenho texto que a gente chama de texto artístico, que são as chamadas dos programas da emissora. Eu estou com uma pegada de sempre falar das afiliadas. Então, tem muita coisa que eu tenho que cumprir durante o jogo. E, às vezes, se o jogo é mais pegado, é mais difícil. Então, eu tenho tentado. No cabo, na Fox, eu usava mais as mídias sociais. Agora, na TV aberta, eu já usava isso na Band, mas ela foi aumentando, né? De 3 anos para cá, as mídias sociais elas cresceram muito. A cada ano elas crescem muito. Então, eu estou me adaptando ainda. Eu quero trabalhar mais, mas eu ainda não tô achando o time, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais. E na aberta, eu tenho que ter muito cuidado com as pegadinhas também, né? Aqueles, não sei o quê, aqueles nomes. E eu é que busco, não é ninguém que busca, sou eu que busco. Então, isso também me preocupa. Às vezes eu falo, não vou hoje não, sabe? Porque eu caí já 2 vezes e por circunstância. Às vezes tem um cara falando na tua orelha e você está olhando, não é uma coisa tão simples, é igual quando eu fico em casa assistindo um jogo, aí o narrador erra, né? Eu vejo que foi o João que pegou na bola, o narrador fala Miguel, eu não falo, ô burro, foi o Miguel, eu sei como é. Ali naquele momento, de repente, tinha alguém no ouvido dele, às vezes ele estava pensando o que ele ia fazer depois, vou chamar a deixa agora, às vezes você chama uma deixa, e aí acontece um lançamento, um lance de perigo, e o cara está lá, no nosso lá, a gente tem Sporting Bet, não sei o quê. Eu falei, caraca, saiu o gol agora, sabe? Então tem tudo isso. Então eu estou me adaptando, mas eu quero explorar um pouquinho mais as mídias sociais. Eu sei que se eu trabalhar um pouquinho mais, vai ser primeiro lugar nos TT sempre, sabe? Mas a gente lá no SBT, a gente não tem muita preocupação em ser primeiro de TT, não. Lá na Fox, a gente tinha uma preocupação com isso. A gente quer a participação das pessoas, mas isso é uma coisa que eu digo que eu preciso encontrar ainda a dinâmica da mídia social na transmissão do SBT. Eu ainda não estou com a mídia social na mão na transmissão do SBT, não. Aliás, eu aproveito para vocês seguirem o Twitter do Theo José, @TheoJosé. Também lá tem o Instagram, Theo José 1, né? Isso. Onde você que a galera pode seguir lá e também trocar ideia, gentilmente, diga de passagem, com educação. Theo, obrigado muito aí pela participação. E quando você quiser voltar, dependendo aí das oitavas de final, aí quem sabe a gente, de repente, faz aí alguma coisa para falar sobre as oitavas de final da Libertadores, viu? Tá feito. Estou à disposição. Um abraço, André. Muito obrigado. A vocês ligados em todo o Brasil, muito obrigado pela grande audiência, a grande companhia e continue ligado. Rádio PT, a casa do futebol internacional.